Vamos recomeçar, então? Mantendo aqui o nosso padrão, então, retornando agora do COF, a gente gostaria também de chamar uma outra parceira, uma outra empresa parceira também. Eles começaram essa parceria com o Sincep o ano passado, e eles estão retornando com a gente também esse ano, então a gente acredita que é porque essa parceria deu certo, né? Então a gente gostaria de chamar Cris Arquitetura, com toda a equipe também. Boa tarde a todos. Com imenso prazer que a gente retorna, aqui hoje. Realmente a nossa parceria com o Sincep deu muito certo. Está aí Jardim da Colina para nos afirmar. Né? E nosso quase eterno cliente, Memorial Parque das Cerejeiras. A gente agradece muito a confiança desses dois memoriais, e onde a gente pode mostrar uma arquitetura um pouco mais humana, mais sensorial, trabalhando com muita pesquisa em todos os projetos, que esse é o nosso enfoque, né? Em cada projeto que a gente pega, a gente trabalha muito essa relação, tanto de quem está lá, né, do enlutado, e quais as sensações que a gente precisa passar para que o ambiente fique mais interessante e mais adaptado ao entorno também, enfim. Então, a gente gostaria de mostrar um vídeo para vocês, que é onde a gente começa meio que pensar o nosso projeto, né? Da onde que a gente parte os nossos projetos, qual que é a poesia que eles querem passar, quais os sentimentos que a gente quer passar para quem está nos ambientes que a gente vai acabar acolhendo aí. A gente agradece também ao Memorial Parque das Cerejeiras, porque ano passado a gente acabou levando um prêmio em Londres, ganhamos aí América do Sul e depois Américas, Canadá e Estados Unidos, de espaços públicos, né, devido justamente a esse discurso mais humano e sensorial da capela do memorial. Tá? Então, a gente agradece a confiança. E lá agora, no segundo semestre, a gente também vai começar a palestrar no TED a respeito justamente dessa arquitetura mais sensorial. Tá bom? É o vídeo para vocês.
Tá bom? Vamos voltar, Gi? Seguindo o programa e o prometido, o sorteio das camisas. O Rolando da Brooker selecionou aleatoriamente, sem favorecimentos. Ele só foi soltando os fiozinhos que estavam na árvore. Eu vou ler, eu vou olhar, Rolando, se não tiver o nome, ou se a gente não conseguir identificar a pessoa, por isso a gente acabou pegando alguns mais. Esse exercício aqui de gratidão foi super amplo. Pelo que você é grato, por tudo. E é do Daniel Soares, Grupo Flamboyant. Tá muito grato por tudo. Cadê o Rolando? Você que vai pegar essa camisa aqui? O Rolando está aqui? Rolando, você quer entregar? Vem aqui para entregar. Agora aqui o outro é: sou grato à santa mão que fez esse pudim de leite. Esse ficou ótimo. Quem vai aqui? São os pequenos detalhes, né, gente, da vida. O pudim de leite. Saúde e família. Claunei. Ah lá. Então, 3 identificados. São 5, né? Ah, esse eu sei quem é. Guardo uma eterna gratidão a todos aqueles que, de uma forma ou outra, contribuíram para tornar mais grata a minha vida. O Coveiro. Esse é famoso, esse eu conheço. Cadê ele? Cadê o Guilherme? Guilherme, vou contar até 2, hein, Guilherme? Se aparecer... 1... Guilherme, cadê você? Perdeu. Guilherme, o Coveiro, perdeu. Pela vida maravilhosa que tenho, família, amigos, amores, gratidão. Rita. Rita! A 2 do Grupo Flamboyant? Rolando, pegou aleatoriamente, gente. 1, 2, 3, 4, 5. E agora o último. Por existir e poder a cada dia me tornar ser humano mais humano. Olivério. Ó. Levou. Eu só queria comentar que uma enorme parte do sucesso desse evento, e desse evento estar de pé, são os nossos patrocinadores. Já tem alguns anos que a gente está recebendo patrocínios maravilhosos, e eu sei que é uma troca. Então, o que a gente recebe dos patrocinadores, eu sei que aqui o grupo inteiro devolve também. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos patrocinadores. Bom, e agora a gente vai fazer algumas apresentações, né, Gi? De alguns projetos mesmo do Sincep. E a gente vai começar aqui com um velho e querido, conhecido de todos, que é o nosso projeto Educa. O nosso projeto Educa, para aqueles que ainda não conhecem, é um projeto que nós temos de ensino, treinamento e desenvolvimento para todos os níveis, né, do nosso segmento. Então, nós temos cursos para gerentes, para administradores, para o pessoal do atendimento. Então, nós estamos sempre buscando treinamentos, desenvolvimentos para essas pessoas, para que a gente possa sempre falar a mesma língua, né, oferecer um serviço de qualidade, sempre pensando no nosso cliente final também. E o que é legal, acho que vale comentar, é que é da gente para a gente, né? Então, é gente do nosso meio falando para a gente. É muito mais... A conexão é muito maior. Exatamente. E todos esses cursos buscam fazer com que todo atendimento ou qualquer tipo de serviço fique mais humano também, né? Então, o Educa, né, já treinou mais de 2.470 alunos. Né? Nós temos 95% de aprovação nesses cursos. Então, ao final de cada curso, nós fazemos uma avaliação com os participantes e nós temos esse resultado de 95% de aprovação. Essa daqui é a nossa agenda do Educa para esse segundo semestre. Aí, na pastinha de vocês, tem já essa agenda também. Quem quiser acompanhar,
Agora, no mês passado, nós tivemos um curso de agente funerário. Foi uma turma lotada também na nossa sede. Todos esses cursos que vocês estão vendo aqui são cursos que serão ministrados na nossa sede. Vocês estão vendo alguns nomes de cursos novos, né? A gente tem buscado realmente outras novidades no mercado, trazendo para vocês. Então, durante esse semestre, nós teremos esses cursos, porém, nós não paramos de oferecer os outros cursos, muito pelo contrário, nem todos a gente consegue oferecer durante todo o ano na nossa sede, porém, essa é a nossa grade completa de cursos, com todos os nossos professores, que são realmente pessoas que já conhecem o segmento. Nós temos a Silvana. Cadê a Silvana? A Silvana está ali no fundo. A Silvana é uma das nossas instrutoras também, que está sempre com a gente aí desde o começo do Educa. Então, essa é a nossa grade de cursos que vocês, além de fazerem na nossa sede, podem também levar para o empreendimento de vocês. Nesse mesmo panfleto do Educa, tem essa grade de cursos, porque a gente sabe que não é fácil, de repente, deslocar todos os funcionários para vir para São Paulo realizar o curso. Então, a gente também oferece essa possibilidade de levar os nossos instrutores para o empreendimento de vocês. A sala tem vagas limitadas aqui em São Paulo, então a possibilidade do Incompany amplia também. A gente teve turmas, alguns casos até que algumas empresas acabaram se juntando e contratando também o instrutor, né? Então, às vezes, uma associação, de repente, vocês têm algumas parcerias, vocês podem também contratar nesse sentido. Acho que acaba valendo a pena para todo mundo. E aí eu vou falar também um pouquinho do meu queridinho, que é o programa de intercâmbio. O programa de intercâmbio do SINCEP começou em 2011. A gente começou com uma viagem para os Estados Unidos. Em 2012, a gente foi para a Espanha. Em 2013, Peru e Chile. Em 2014, a gente foi para a China e Japão. 2015, África do Sul. 2016, Canadá. E, ano passado, a gente foi para a Colômbia com um grupo de mais de 40 pessoas. E aí, atendendo a um pedido dos nossos associados, a gente está mudando o programa de intercâmbio. Ele passa a acontecer a cada 2 anos. A gente sabe que fazer uma viagem internacional tem um investimento de tempo e de dinheiro alto. Então, o próximo intercâmbio vai acontecer esse ano. Então, não tem um intercâmbio, e o próximo acontece no ano que vem. O destino já está marcado, é para a Austrália, provavelmente no primeiro semestre. E aqui é importante dizer o seguinte: para cada lugar que a gente vai, a gente tem mais ou menos 1 ano de pesquisa para identificar algum país que tem uma conexão com o que a gente está buscando. Então, quando a gente foi para a África do Sul, a gente queria saber sobre a experiência que eles tiveram com planos funerários, que é um boom no país, como é que era a regulamentação. Quando a gente foi para a Espanha, também entender um serviço de cemitério e funerária que era público, depois virou privado, depois virou público e voltou a ser privado. Então, cada destino tem um pensamento, tem uma razão de ser. Na Austrália é bem legal, né? Na Austrália. A Austrália tem muita coisa para ver. Né? De cemitério tem muita novidade, de cremação também. Eles são os pioneiros com o trabalho de celebrante, eles têm funerárias temáticas, tem muita coisa. Então, é um trabalho que a gente já começou de seleção. Tem muita tecnologia também para a gente ver, não só são empresas, não cemitério e crematório, mas empresas que trabalham para o setor com tecnologia, com inovação. E aí vai acontecer, então, em 2019. E aí, para fechar esse ciclo desse mandato, em 2021, a gente vai para Guatemala e México. Primeiro semestre. A gente está dependendo, a data ainda não está cravada, porque depende um pouco da resposta deles, de concatenar todos os cemitérios. Eles têm um feriado no primeiro semestre, em março, que tem uma grande preparação, e etc. Então, provavelmente, final de abril, começo de maio. E aí a gente tem uma agenda também, então tem que encaixar o programa de intercâmbio no intervalo aí de agenda de outros eventos, né? A gente tem um fórum em junho, então tem um quebra-cabeça aí para se resolver. E falando também, né, já de programação, a gente vai comentar um pouco a respeito da agenda dos nossos eventos a partir desse segundo semestre também. Então, de 20 a 25 de julho, nós teremos o ICCFA University,
que é em Memphis, né? Nós já estamos com um grupo de 10 pessoas. As vagas ainda estão abertas também, depois quem tiver interesse, né, pode nos procurar. Eu ia só comentar que esse é um programa que eu recomendo fortemente, porque são 5 dias de imersão, são 7 temas, a gente fica dentro de uma universidade, vocês vão ter uma pequena amostra amanhã do Gary, ele é um dos professores desse curso. Ano passado a gente teve a Glenda aqui, ela também é uma das professoras, então o programa é muito rico. E esse ano é sua formatura, né, Gi? Lá. E esse, dia 24 de julho, quem quiser está convidado, vou me formar esse ano. Bom, de 26 a 29 de setembro, né, nós teremos também o Encontro Mundial da Indústria Funerária. Nesse encontro, nós também comemoraremos os 30 anos da Alpar, que é uma associação muito parceira também da SEMBRE e do SINCEP. No dia 30 de setembro, nós teremos a campanha Mundo Unido pela Vida. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho dessa campanha. De 14 a 17 de outubro, nós teremos a convenção anual da NFDA nos Estados Unidos. E essa também nós convidamos todos vocês a participarem, porque tem palestras, tem a feira, né? É muito interessante. E é aquilo que o Diego mesmo comentou, né? São nesses eventos que muitas vezes a gente consegue essa troca de informação, inovação, conhecer outros produtos, outros pensamentos também que a gente pode trazer aqui para o nosso setor. E a NFDA é a maior feira do mundo, né? Quer ver alguma coisa, lá está garantido. E de 28 a 30 de novembro, nós teremos o nosso 19º encontro Assembra-Sincep, que será no Nordeste. Sobre o nosso encontro anual, a gente ainda não tem a cidade definida, mas eu garanto que vai ter sol, que vai ser legal, que a gente está trabalhando num conteúdo bem especial, e assim que a gente tiver a cidade definida, em breve, eu tenho certeza que talvez para o próximo mês, que para o próximo mês a gente já tenha isso definido, já marca na agenda as datas. É importante que vocês façam as inscrições com antecedência para a gente poder se dimensionar. Então, esse evento é um exemplo. A gente estava dimensionado já com um aumento de número de participantes e extrapolou o que a gente já tinha colocado a mais. A gente dimensionou para 150 pessoas, a gente recebeu 170. A gente teve que, de última hora, crescer um pouquinho a sala. Então, é importante fazer a inscrição com antecedência. #fica a dica. E eu vou falar também um pouquinho sobre a internacionalização. Já tem alguns anos que a gente está trabalhando em parceria com algumas associações internacionais. E por que isso é importante? A gente tem uma parceria com a NFDA, que é a Associação Americana de Funerárias e Crematórios, também com a ICCFA, que é a ICFA, a Associação Associação Internacional de Cemitérios, Crematórios e Funerárias, com a Alpar, que é a Associação da América Latina. E por que isso complementa o nosso trabalho? Através dessas associações, a gente cria um network com mais de 19 mil empresas funerárias. A gente tem acesso a uma lista online de funerárias ao redor do mundo, funerárias, cemitérios e crematórios. A gente recebe a atualização das últimas informações do segmento, desconto em eventos e convenções internacionais. Então, através da SEMBRE e do SINCEP, a participação nesses eventos tem um valor reduzido. Desconto de 25% em todos os cursos online, são certificações internacionais. Acesso livre e gratuito ao material de marketing que é gerado por essas associações. Um guia completo de repatriação, traduzido em mais de 10 línguas. Credibilidade junto ao segmento ao redor do mundo, a gente começa a ficar conhecido lá fora também. Prêmios e certificados internacionais, acho que a gente teve o exemplo do ano passado do Grupo Vila, que foi o primeiro empreendimento brasileiro que ganhou o prêmio Pursuit of Excellence da NFDA, que é um prêmio de excelência de atendimento. Uma salva de palmas para o Grupo Vila, que foi atrás e ganhou. Esse reconhecimento é feito também pela ICFA, em termos de cerimonial. Eles têm um prêmio de cerimonial, a Alpar tem um prêmio para os melhores vendedores.
É só entrar no site e dar uma olhada. O SINCEP auxilia na construção desse material para ingressar nessa premiação. E aí eu vou deixar, então, você explica o Mundo Unido pela Vida. Falando em internacionalização, o Mundo Unido pela Vida é uma campanha da UPAR, como nós falamos, né, que também é uma entidade parceira do SINCEP Assembra. E qual é o intuito, né, do Mundo Unido pela Vida? É uma campanha que tem o intuito de celebrar a vida e mostrar para o nosso cliente final que nós temos, sim, um outro olhar, além daqueles que eles não conhecem, na verdade, né? Então, nós convidamos todos vocês a participarem dessa campanha. Então, essa campanha vai acontecer no dia 30 de setembro. Então, todos os empreendimentos podem participar. Aqui vocês podem ver, são algumas imagens dos empreendimentos ao redor do mundo que hoje já participam dessa campanha. O Mundo Unido pela Vida vai acontecer em 30 de setembro. Ao longo aí dos dias, nós estaremos mandando convites para vocês participarem, os links também de participação. Também é legal contar que essa data foi uma data que foi sugerida pela UPAR, já tem alguns anos que eles trabalham com essa comemoração, e essa data está sendo votada na ONU para virar um feriado mundial. Então, acho que é uma informação histórica, né? O mundo inteiro para num dia, é sempre um domingo, para celebrar a vida, e isso acontecer e que esses eventos aconteçam através dos cemitérios. O Grupo Cortel já participa também desse evento já há 4 anos. 4 anos. Ano passado, a gente teve também o Grupo Vila participando. O que eu posso contar, pela nossa experiência, é que, quando a gente cria um evento dentro do nosso cemitério, é uma forma de dar significado para as nossas famílias, né? Para as famílias que a gente atende. Então, aqui a gente está ganhando a oportunidade de criar mais significado. É um evento... Não tive, no nosso caso, nenhum evento que não apareceu ninguém. Sempre tem gente, tá assim, a ideia de comemorar a vida faz parte também. Falar de morte é falar de vida, né? Então, recados dados, eu esqueci de comentar uma coisa. Através do SINCEP Assembra, a associação com a NFDA e a ICFA, se vocês entrarem diretamente no site para se associar a essas instituições, custa uma média de 450 a 500 dólares por ano. Através do SINCEP Assembra, custa 50 dólares por ano. Então, quem quiser se associar também, tem dentro da pastinha de vocês uma fichinha de manifestação de vontade. Aí é só entregar para a Cris. Para desfrutar desse benefício, tem que ser associado ao SINCEP Assembra. Ano passado, eu participei de um evento sobre futuro. Foi um dia inteiro, com mais de 10 palestras, falando sobre coisas que vão acontecer num futuro muito próximo, né, ou que já estão acontecendo. E eu confesso que eu saí desse dia muito atordoada. Assim. Eu saí pensando 1 bilhão de coisas, mas eu fiquei muito incomodada, porque o que eu percebi é que todo o futurismo me parecia uma negação da morte. Eles falaram muito da medicina, dos avanços da medicina, da conquista da superlongevidade, a medicina combatendo doenças que hoje são incuráveis. Falaram também de muitos mecanismos, de muita tecnologia de segurança, né? Segurança de meios de transporte, segurança contra a violência. Então, isso também diminui os índices de mortalidade. O Google tem a missão de combater a morte, né? E eu saí com esse incômodo e fiquei pensando nisso. E uma das palestras que eu assisti naquele dia foi do Jacques. Ele contou uma história de ficção científica que me deixou meio tonta. E aí eu estava incomodada, e, no meio dos meus incômodos, eu resolvi escrever para ele. E aí eu mandei essa mensagem. Falei: oi, Jacques, tudo bem? Meu nome é Gisela, eu assisti uma palestra sua no Friends of Tomorrow, e, desde então, eu tenho um incômodo. O que eu vejo é que a morte está morrendo. O que os futuristas pensam sobre isso? Aí ele me respondeu. Ele falou: e respondeu na hora. Pode ser que a morte esteja morrendo, mas ela ainda vai durar um bom tempo. Então, eu convidei o Jacques para falar um pouquinho sobre o que ele pensa do futuro da morte. Boa tarde, pessoal.
tudo bem. Eu tenho um slide que explica por que eu estou aqui e por que eu sou assim, tá? Então não se assusta. Eu sei que eu estava circulando por aí, as pessoas olhando, que porra é essa? Tem um motivo, ok? Tem um motivo. Meu nome é Jack Bárcia, eu sou futurista profissional. Sim, isso é uma profissão, sim, isso é uma ciência ou uma arte. Eu costumo brincar que isso é tipo design. Design a gente não sabe se é uma ciência ou se é uma arte, né? Alguma coisa no meio aí. Talvez deve ter a ver com a profissão enfim, das pessoas que preparam, fazem embalsamamento. Tem uma parte científica, tem uma parte artística também, né? Então acho que tem um pouco disso. Enquanto futurista profissional, bom, enfim, já carregou aqui, eu já posso meter para dentro. Sim, eu sou futurista profissional. Esse negócio de estudos de futuros, existe essa atividade. O que é que um futurista faz? O que é que a gente faz? Um futurista ele tenta entender como é que o mundo está mudando. O que o futurista não faz é prever o futuro. O futuro ele não existe. Efetivamente, ele não existe, né? O futuro ele ainda vai acontecer. E certamente ele vai acontecer de uma forma diferente do que a gente espera. A gente tem escutado muito, e essa foi uma das conversas que eu tive com a Gisela, é que a gente tem escutado muito conversas sobre, enfim, várias pessoas se dizendo futuristas ou, enfim, se posicionando como tal, dizendo que o futuro vai ser assim ou assado. Bullshit, não vai ser qualquer coisa menos aquilo que está sendo dito, porque o futuro ele é dinâmico, o futuro ele muda, ele continua acontecendo. Inclusive, quando a gente fala sobre o futuro, a gente altera o futuro, né? Se a gente não espera que algo aconteça, e a partir do momento que a gente diz, talvez isso aconteça, a gente começou a influenciar ele, positivo ou negativamente, esse troço termina desviando a sua direção. Então, é isso que eu faço na vida. Eu tento ajudar organizações, pessoas, comunidades a entender como é que o mundo está mudando, e futuro é basicamente mudança, como é que a gente extrai insights a partir disso, usando diversas técnicas, e como é que a gente influencia o futuro, através de estratégias de longo prazo, através de inovação, através de design, um monte de coisa. E aí eu sou um dos malucos por trás desse troço aqui, a Futuring Today. A Futuring Today é esse laboratório de futuros voltado à inovação. A gente fica no Recife, somos 4 caras, 4 mais 2, né? Tem 4 malucos que fazem esse troço, a gente junta 4 capacidades, ou 3 capacidades, foresight estratégico, esse negócio de futuros que a gente está falando, design e experiências narrativas, particularmente usando ficção científica, para explorar futuros, experienciar futuros e executar futuros através de estratégia de inovação e tal. Então, a gente não fica olhando para o futuro e diz, que bacana, que o futuro vai ser legal, né? Ou não vai ser legal e tal, e beleza. Não, efetivamente, a gente faz alguma coisa a respeito. Ok, se o futuro vai ser assim, ou se existe uma possibilidade do futuro ser assim, como é que a gente influencia esse futuro para beneficiar todo mundo aqui? Ou como é que a gente cria estratégias para que isso não aconteça, que alguma coisa melhor aconteça? Ou como é que a gente, através da identificação de possibilidades, como é que a gente se adapta ao futuro? Então, é isso mais ou menos isso que a gente faz. Eu tenho um monte de chapéu, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu sou, até meados do ano passado, eu era o futurista do Porto Digital. Não sei se vocês conhecem o Porto Digital. Alguém conhece o Porto Digital? Poucas pessoas? Pouquíssimas. Ok, o Porto Digital, só explicando, é um parque tecnológico no Recife, basicamente uma área de inovação que fica nessa ilhazinha aí. Isso é o bairro do Recife, tá? O centrão do Recife. É uma área de mais ou menos 150 hectares, se eu não me engano. Tem 350 empresas com faturamento anual de 1,5 bilhão de reais, empresas de tecnologia da informação, economia criativa e soluções urbanas. Então, até meados do ano passado, eu era o futurista desses caras. Era a galera que faz inovação, aí tinha um maluco que dizia, ei, cara, esse negócio de software não está com nada mais não, o negócio agora é outro. Esse cara era eu. E aí, em meados do ano passado, eu saí para tocar somente a Futuring Today, mas eu ficava voltando lá sempre, né? Eles sempre me chamavam para, vem dar uma palestra aqui, vem fazer uma facilitação com as empresas aqui. Eu coordenava um troço chamado Mind the Future, que era um programa voltado especificamente para startups. E aí eu ficava voltando, falando com as startups e tal, e os caras, não sei o quê, dá 1 hora de consultoria e tal. Eu disse, porra, velho, 1 hora de consultoria, eu não vou
vou emitir uma nota fiscal por causa de uma hora de consultoria, eu faço de graça para vocês. Não, mas, pô, de graça é foda também. Tal, não sei o quê. Então, eu ficava voltando, indo e voltando, eu dizia que eu era tipo o ex. Sabe o ex? Você está lá no domingo fazendo nada, a pessoa liga e tal. Você, oi, sumido, não está fazendo nada, vem cá e tal. Pronto, eu era esse cara. E aí começou a fazer sentido a gente institucionalmente voltar ao Porto Digital enquanto empresa. A gente está instalado hoje na aceleradora deles, a Jump. A gente não é uma empresa acelerada, mas a gente está lá dentro, fornecendo foresight, né, futuros para o ecossistema, particularmente para as startups novamente. Então, eu fui promovido de ex para amante. Então, eu tô por lá. Virei, né? Eu também sou professor de Design Futures do César School. César é um centro de inovação bem grande, premiado várias vezes pela FINEP. Como toda coisa recifense, é o melhor e o maior do mundo, em linha reta. O César é o Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife. Eles têm uma faculdade dentro, com cursos de Design e Ciência da Computação, mestrado profissional em Design, Engenharia de Software e graduação em Design e Ciência da Computação. Eu dou aula na parte de Design, tanto no mestrado quanto na graduação. Eu ensino um troço chamado Design Futures, que é mais ou menos o que a gente faz dentro da Futuring Today. Eu também sou um maluco que está envolvido num troço chamado Center for Post-Normal Policy and Future Studies, Centro de Políticas Pós-Normais e Estudos de Futuros. É uma galera, é um think tank internacional que pesquisa futuros pós-normais ou tempos pós-normais. Não se preocupe, a gente não vai tocar nesse assunto. Mas tem a ver com o que a gente vai falar. Tem a ver, mas eu não vou entrar nesse troço. E, por fim, eu sou vocalista de uma banda de metal extremo chamada Rabujos. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui, mas eu gosto muito da foto e explica um pouquinho por que tem um cara tatuado com as orelhas alargadas e de kilt falando para vocês sobre morte. Então, esse cara sou eu. Então, a ideia hoje aqui é a gente falar sobre futuros da morte, futuros do luto. Como a Gisela estava falando, ela mandou uma mensagem para mim, ela viu uma palestra minha nesse Friends of Tomorrow, que eu contei um monte de mentira lá. Estava fazendo minha conversa habitual sobre o futuro. E aí a Gisela mandou uma mensagem para mim, né, falando sobre essa preocupação da morte. Eu desconfiei imediatamente que ela viu, particularmente, um cara chamado José Ramos, que é da Singularity University, que ele tem um livro com esse título, A Morte da Morte. E aí eu disse para ela, cara, realmente, tem uns negócios mudando e tal, mas eu acho que a morte vai continuar viva por muito tempo. Mas tem alguma coisa mudando. Tem alguma coisa com nossa relação com a morte que está mudando. E aí a gente começou a conversar, fez um bate-bola, fez alguns Skypes, e aí, dentro da atividade de estudos de futuros, a primeira coisa que a gente faz, assim como design, é tentar entender qual é a dor do usuário. O que é que está pegando? Por que é que ela está incomodada com esse troço? E eu percebi muito rapidamente que a Gisela estava muito mais incomodada com a morte dos rituais de morte. Como as pessoas têm se relacionado com os rituais de morte. Como os jovens, por exemplo, não estão indo tanto mais a velórios, ou como elas estão se relacionando com os mortos através de redes sociais, ou como tecnologias que estão surgindo podem impactar esse negócio. E a gente começou a matutar sobre isso e fez sentido a gente tentar entender isso melhor. Então, a gente armou um plano e começou a pesquisar sobre futuros do luto, um troço que a gente está chamando de reinventando o luto. Então, a gente está meio que dando os primeiros passos numa pesquisa sobre a morte, sobre futuros da morte e futuros do luto. Como é que tecnologias emergentes e novos fenômenos sociais vão impactar as formas como a gente se relaciona com a morte, com os mortos, em 10 ou 20 anos. Essa conversa que a gente vai ter hoje aqui, ela é basicamente em cima dos primeiros achados, ou os primeiros indicativos que a gente encontrou. Dentro de estudos de futuros, a gente tem um conceito chamado sinais fracos. São bolhas de futuros que acontecem no presente. Eu tenho uma filha de 11 anos, né? E aí minha filha tem esse problema de explicar o que é que o pai dela faz para viver. Né? Vocês também, né? Minha filha chega no círculo lá de amizade delas, as meninas falam: ah, meu pai é médico, meu pai é engenheiro, meu pai... E você, Clarice, seu pai... Então, meu pai é futurista. E aí ferrou.
E aí ela chegou com a seguinte definição, que eu sempre uso também para babar minha filha, porque ela é genial. Ela junta todo mundo e faz, deixa eu explicar de uma vez. Um futurista é um arqueólogo ao contrário. Perfeito? O que é que um arqueólogo faz? Um arqueólogo chega num sítio arqueológico, encontra um pedacinho de cerâmica, ele espana, cataloga, anota e ele começa a traçar inferências a partir de certas evidências. Aquele caquinho ali é uma evidência, mas a partir daquela evidência ele pode fazer inferências sobre o passado. A gente não pode voltar para a Roma Antiga e dizer, não, a Roma Antiga era assim. A gente pode dizer que, possivelmente ela era assim, porque a gente tem certas evidências. Então, a gente pega um caquinho desse, e diz, não, esse caquinho aqui ele devia ser de um vaso de vinho, tem algumas manchas aqui que parecem ser de vinho, e aí, se era vinho, então esse ambiente onde ele foi encontrado, ele devia ser uma cozinha, se era uma cozinha pelo tamanho, devia ser uma casa grande, se era uma casa grande, era dessa classe social, se era dessa classe social, ele ficava nesse bairro, então esse bairro devia ser mais ou menos assim, essa cidade devia ser assim, essa civilização era assim. Uma possibilidade. Ele traça um cenário a partir de uma evidência muito pequenininha que ele vai catalogando e vai encontrando outras. Aí umas contradizem as outras reforçam. A gente faz a mesma coisa, só que olhando para o futuro. E esses caquinhos são esses sinais fracos, são fenômenos, acontecimentos, coisas que estão acontecendo por aí, que indicam possibilidades de futuros. E que, principalmente, desafiam a forma como a gente entende o presente e, às vezes, quando o sinal é muito bom, desafiam a forma como a gente entende o futuro. Então é tipo assim, cara, mudou, não é mais assim. Esse mundo que a gente entende é diferente agora, porque está surgindo um troço muito pequeno, um troço muito novo. Mas é um troço muito novo e muito pequeno, na geografia e na escala, que pode ser que morra daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mas que fica por ali, no inconsciente das pessoas e que em um dado momento volta. Vocês lembram de Second Life? Second Life foi um negócio que nasceu para dar errado, né? Era um negócio que não fazia o menor sentido naquela época, estava todo mundo lá. Bradesco estava lá, concessionária de carro estava lá, todo mundo estava lá, sem fazer absolutamente nada, mas as pessoas achavam importante estar lá. Então, esse negócio não fez sentido, 1 ano ele morreu. Pode ser que Second Life tenha existido 20 anos antes de fazer sentido, porque Facebook, Google, etc., eles estão olhando para a realidade virtual nesse sentido. Então, talvez, em 2022, faça sentido alguma coisa nessa direção. Então, sinais fracos. A gente vai conversar hoje, basicamente, em cima de sinais fracos, e aí eu convido vocês a pensarem como é que esses sinais impactam a forma como vocês entendem a morte, o luto e os negócios de vocês. Beleza? Então, morte da morte. É possível que ela continue viva por muito tempo, mas é possível que a morte ela demore a chegar cada vez mais. Mas isso não significa, necessariamente, que as pessoas não vão morrer, ou não significa que as pessoas não vão, de repente, até querer morrer. Porque tem algumas coisas surgindo, muito no início ainda, mas que começam a ter desdobramentos e implicações até que a gente inimagináveis, consequências não intencionais, que começam a desafiar a forma como a gente tem esse troço. Uma das coisas bem interessantes que está surgindo no Vale do Silício, por exemplo, é novas formas de imprimir materiais. Impressão 3D todo mundo conhece aqui, né? Vocês devem ter tido uma experiência com impressão 3D, sabem que esse negócio promete muito, entrega muito pouco, porque tem que ter uma certa, tem um manuseio aí e tal. Mas a impressão 3D, do jeito que a gente entende, ela está mudando completamente. Inclusive, não mais por deposição de camada plástica, mas sim por solidificação do substrato líquido. Mas o troço mais interessante é que tem outras coisas que começam a poder ser impressas, como carne, por exemplo. Tem algumas startups pelo mundo, particularmente no Vale do Silício, que começam a imprimir carne para comer. É possível que em 10 anos o próximo hambúrguer que você coma seja de carne completamente artificial. E não estou falando de carne de soja, não. Estou falando de uma carne que foi feita numa pipeta, tá? numa plaquinha de vidro,
com textura igual, com valor proteico igual, com tudo igual, com gosto igual, com cheiro igual. Só não tem bicho. Só não tem bicho. Só não tem morte envolvida. Então é possível que em 10 anos todo mundo seja vegan. Não porque talvez a maioria das pessoas tenha esse ímpeto, mas simplesmente porque a carne barata que vai ter vai ser artificial. Mas não é só carne, é também leite, é vinho. Tem um outro startup chamado Evino que faz vinho sem uva. Bem interessante. Vinho premiado, inclusive. Tá? Vinho sem uva. Mas o negócio é que a gente não está só imprimindo carne para comer, a gente está imprimindo carne para viver. Imprimindo carne para viver. Impressão de órgãos é um troço que deve impactar bastante o mundo nos próximos 10 ou 15 anos. Sim, uma coisa importante, quando eu falo de futuro, eu estou falando de pelo menos 10 anos no futuro. Tá? O futuro para mim é 10 para frente. 10 para trás é o que a gente chama de presente estendido. Mas a gente sabe mais ou menos para onde é que está indo. É o grau de incerteza e ignorância ainda bem baixinho. 10 anos para lá que é futuro. Então, esse troço aqui pode ser um motor de mudança bastante importante para a próxima década. Particularmente, tem um hospital na Austrália, aliás, boa. A Austrália tem algumas coisas bem interessantes rolando nesse troço. Tem um hospital de referência sendo construído na Austrália, vai ser o primeiro hospital do mundo em que as pessoas vão se internar, ter suas células-tronco coletadas, seus órgãos impressos para transplante, no mesmo ambiente. Ele está sendo construído, deve ficar pronto aí em uns 5 anos. Né? No momento que a gente puder substituir órgãos, não sei se vocês sabem, mas próteses, eles têm basicamente 2 funções e tem uma terceira surgindo. Né? Ou a gente faz uma prótese para consertar alguma coisa no nosso corpo que está defeituosa, ou para substituir uma ausência de um órgão, de um membro. Mas a gente começa a vislumbrar a possibilidade de ampliar. Não só substituir e corrigir, mas ampliar. No momento que eu puder ter um coração melhor, por que eu não vou tê-lo? No momento que eu tiver uma função renal melhor, por que eu não vou tê-la? No momento que eu puder absorver oxigênio melhor, por que eu não vou tê-lo? No momento que eu puder ser mais inteligente, por que eu não vou tê-lo? No momento que eu puder viver mais, por que eu não vou querer viver mais? Só que não é só isso. Tem coisas que estão acontecendo que vão mais profundamente, vão no DNA. Tem uma técnica de edição genética chamada CRISPR-Cas9, é um nomezinho bem complicado, mas é CRISPR/CAS9, CRISPR-Cas9. Chamam de um bisturi genético. Os caras descobriram aí, pesquisadores americanos e chineses que estão liderando esse troço, descobriram que tem um peixe de alta profundidade que come uma alga que é muito venenosa e ele tem uma enzima que corta no nível molecular a toxina dessa alga. Os caras descobriram, porra, como é que esse troço funciona? Não, o cara vai e corta no DNA da porcaria lá da alga. Os caras, pô, se a gente consegue cortar o DNA, será que a gente consegue também? Não, conseguimos. Ok, se a gente consegue cortar o DNA, será que a gente consegue colar alguma coisa no lugar? Então, consegue. Essa técnica de edição genética, CRISPR-Cas9, ela está fazendo algumas coisas. Combatendo câncer, por exemplo. HIV. Tem um experimento de uma universidade britânica que os caras conseguiram reduzir o nível de infecção de ratos infectados com HIV de 90% para 40%, usando CRISPR-Cas9. Câncer, mesma coisa. Mas, de novo, no momento que eu consigo editar o meu DNA para substituir ou consertar, em que momento que eu vou poder, ou será que eu não vou querer ampliar minhas capacidades? Ampliar minha capacidade genética, reverter a minha idade, por exemplo. Aliás, é exatamente isso que essa galera está fazendo. É uma empresa... Eu estou com uma colinha aqui, porque tem muito nome que meu Alzheimer não está permitindo. Mas tem é exatamente o que essa startup está fazendo, é chamada Rejuvenate Bio.
Rejuvenate Bio é uma empresa baseada em Boston. Enfim, é uma startup que saiu lá de Harvard. Ela fica lá na região de Boston. E ela basicamente está usando CRISPR-Cas9, edição genética, para reverter o envelhecimento de cães. Pets. Aliás, teve muita conversa aqui sobre pets. Parece que cães e gatos, né, tem muito valor para a gente. E essa galera está querendo fazer com que cachorros velhos vivam mais. Reverter a idade desses bichos. Cachorrinho velho, eu tenho um monte de cachorro em casa. Um deles tem 14 anos, está bem velho, está cego de um olho, magro pra caramba. E eu tenho certeza que minha ex-mulher adoraria fazer esse tratamento para ele. Mas a minha ex-mulher, ela também está com a mãe em processo avançado de demência. Eu tenho certeza que se ela pudesse editar o DNA dela para reverter essa situação, ela também faria. Então, em que momento que a gente vai ter a possibilidade de fazer esse troço, fazer edição genética para reverter a idade, fazer rejuvenescimento de fato, ou congelar a idade de certas... o progresso da idade, o progresso físico da idade. Quando que a gente vai conseguir parar isso? Talvez em 10 ou 20 anos. Quando é que isso vai ser popular para todo mundo? Talvez em 30 anos. Em que dado momento, ou que consequências que isso vai trazer num âmbito geral, no aspecto geral? Previdência, por exemplo. Ou... Calma! Calma! Tem mais uma. Tem mais uma. Não é só isso. Não é só isso. Tem algumas startups que estão... Eu recomendo vocês verem um cara, se vocês quiserem se assustar um pouco com isso, porque, enfim, é algo que assustaria vocês. Tem um cara chamado Aubrey de Grey, A-U-B-R-E-Y, de Grey, tipo cinza, Aubrey de Grey. Ele é um cientista lá do Vale do Silício, ele basicamente só pesquisa ultralongevidade. Ele é bem maluco, tem umas ideias bem doidas, mas tem algumas coisas que fazem muito sentido. Uma outra startup que está dando o que falar, bem interessante nesse sentido de ultralongevidade, é uma startup chamada Nectome. A Nectome, ela pretende preservar o cérebro das pessoas. Ela desenvolveu uma técnica de criogenia, em que ela consegue congelar cérebros. Eles já fizeram isso em ratos. Acho que só ratos e macacos, eu acho. Eles conseguiram congelar o cérebro num nível que não danificou as sinapses. Teoricamente, eles não só congelaram o cérebro, mas também congelaram as informações dentro do cérebro. O que eles querem fazer é transferir essas informações ou para um computador ou para um outro corpo. Se vocês tiverem a curiosidade, no Netflix tem uma série muito interessante chamada Carbono Alterado, Altered Carbon, que conversa basicamente sobre isso. Tem um livro também que é muito melhor. Altered Carbon, o livro é muito melhor que a série, mas a série também é bem interessante. Mas basicamente o que eles querem fazer é, cara, você é um paciente terminal. Você está com câncer, você está velho, ou qualquer coisa do tipo. Tudo bem. Dá um tempinho aí, a gente vai congelar você, congelar o seu cérebro, e a gente vai transferir você para um outro receptáculo. Tem uma outra startup da Rússia que ela quer fazer exatamente a mesma coisa, só que ela é um pouco mais conservadora. Ela diz o seguinte, cara, vamos conservar você, vamos congelar você, você é um paciente terminal, a gente congela você, a gente não tem tecnologia médica suficiente hoje para te curar, mas daqui a 10 anos vai ter. Então você fica quietinho aí, congeladinho. Fica frio que a gente volta. Aliás, uma coisa que me veio à mente quando eu estava pensando sobre isso é um cara que é congelado. Ele é congelado para esperar ser curado. E ele vai durar aí, vai ficar pelo menos 10 anos na geladeira. Esse cara, como é que é o momento de despedida de alguém que vai ser congelado para ser reanimado depois? Será que vai ter algum funeral para esse cara? Que vai ser reanimado daqui a 10 anos? E quando ele voltar, vai ter um aniversário novo? Não sei.
O fato é que tem coisas sobre a morte e sobre a vida que estão mudando. De novo, talvez a morte demore muito para morrer, mas talvez a gente viva muito mais do que a gente poderia. Tem autores, sim, que dizem que as primeiras pessoas que vão viver 120, 150 anos já nasceram. Tem outros caras que dizem que se você tem mais ou menos, sei lá, 40, 50 anos, se você conseguir durar mais 20 anos, você vai viver para sempre. Eu sou muito cético quanto a isso. Sou bastante cético. Mas pode ser que, de fato, a gente viva muito mais do que a gente vive hoje. Aliás, se a gente falasse com alguém 100 anos ou 200 anos atrás e dissesse, cara, em 100 anos ou 150 anos, as pessoas vão viver, em média, 80 anos. A pessoa ou não acreditaria, ou diria que, nossa, é utopia. Que beleza. Que incrível, né? Todo mundo vai viver praticamente para sempre, porque 80 anos é praticamente para sempre. Ninguém falou para o cara de depressão, de trânsito, de conta para pagar, das coisas da modernidade que fazem que talvez a vida ela não vale a pena. Porque é exatamente o que esse cara pensou. Esse cara aqui se chama David Goodall. Esse é um caso muito interessante. E por que eu não acredito que ultralongevidade ela resolve tudo? Esse cara aqui se chama David Goodall. Esse cara é um puta cientista australiano, um cara que tem vários prêmios de desenvolvimento tecnológico e ciência e tal. E esse cara, ele, com 104 anos, ele decidiu morrer. Ele, perfeitamente são, como diz um amigo meu, nítido, completamente são, relativamente saudável para alguém de 104 anos, obviamente menos produtivo do que ele era 10 anos atrás. 10 anos atrás, vendo a biografia dele, ele estava a todo, ele ia para congresso e fazia o diabo. Com 104 anos, ele começou a perceber que ele tinha menos motivação, que ele estava meio cansado, não estava muito afim. A mente dele estava produzindo, o corpo dele estava inteiro, mas é tipo aquele cara que está na festa e, em um dado momento, ele diz, putz, eu queria ir para casa. Não estou afim. E as pessoas chegam, pô, não, cara, fica aí na festa, a festa está tão boa, está todo mundo aqui. Diz, putz, não estou afim de... Tá meio chato. Não, pô, tá legal pra caramba a gente aqui. Disse, então, não estou afim. Esse cara foi mais ou menos isso. Não estou afim dessa festa chamada vida. E eu quero morrer. Obviamente, ele queria morrer de forma digna, de forma sem sofrimento, porque ninguém decide assim, levanta, a não ser que alguém que está bem com a vida, ou alguém que está bem consigo mesmo, pega uma arma e bota na cabeça, ou se mata de uma forma violenta. Não, ele queria simplesmente dormir e passar. Tá bom, chega. Esse cara passou alguns anos lutando pelo direito de morrer, até que ele fez uma viagem para a Suíça, que tem uma lei de morte assistida bastante avançada, e em 10 de maio, quase exatamente há um mês, ele saiu da festa. O David Goodall, ele não estava doente, não estava deprimido, ele não estava impossibilitado de nada. Ele estava muito bem, ele só não estava mais afim. O que acontece? E a gente pode dizer que esse cara é um ultralongevo, né? Afinal de contas, 104 anos bem do jeito que ele estava, ele era ultralongevo. O que acontece quando, mesmo a gente podendo viver praticamente para sempre, a gente cansa da festa? Quais são as implicações de um mundo em que coisas como David Goodall, ou casos como David Goodall, são comuns, são corriqueiros? Como é que a gente cuida de uma política pública para pessoas que estão a fim de ir embora? Como é que a gente cuida de um funeral para alguém que decidiu ir embora? Aliás, tem uma galera que pensa bastante sobre isso. Existem algumas associações que pensam no fim como uma decisão pessoal. Essa startup na verdade, é uma associação chamada Exit International, ou Saída Internacional. Eles desenvolveram esse conceito aqui, que é a chamada cápsula Sarco. É uma cápsula de suicídio. É uma cápsula impressa em 3D, em que as pessoas entram lá e, gradualmente, o oxigênio vai sendo reduzido até que ela vai dormindo, dorme e
Foi. Uma opção para quem não está mais afim de estar na festa. Eu comecei o papo meio pesado porque tem coisas sobre essa mudança com ultra longevidade, decisões sobre a vida que eu acho que eram relevantes de destacar. Mas tem não só nossa relação com a morte está mudando, por exemplo, a morte ser uma escolha, isso é um tabu absoluto. Aliás, inclusive me perguntaram por ali por fora, você não acha que é tabu começar conversando sobre suicídio? Eu disse, é. E essa é justamente minha função enquanto futurista, é botar o dedo no tabu. Mas também a forma como a gente se relaciona com os rituais de morte está mudando. Porque as barreiras entre o mundo físico e o mundo digital estão desaparecendo. Né? Não tem mais uma coisa ou outra. Não existe mais um mundo físico e um mundo digital. Não existe mais uma persona offline e uma persona online. É tudo a mesma coisa. Talvez sejam pedaços de nossas personalidades, nossas personas, que se manifestem em momentos diferentes. Mas, basicamente, é a mesma coisa. De novo, minha filha, eu notei há uns anos atrás que ela nunca falou a palavra entrar na internet. Ela nunca disse essa frase, entrar na internet. Eu vou entrar na internet. Simplesmente porque a gente está na internet. Só que tem alguma coisa que também está mudando, que a gente está deixando de estar na internet para ser a internet. Nossos corpos, sermos a internet. Aliás, a internet também está se tornando gente, ou pessoas. Né? Eu costumo brincar que está tendo uma simbiose entre esse mundo físico e o mundo digital. As coisas estão ganhando características de pessoas e pessoas estão ganhando características de pessoas. Coisas artificiais estão ganhando características de coisas naturais. E coisas de silício estão ganhando características de coisas orgânicas. De modo que não tem mais uma diferença. Um dos exemplos que eu trago é esse troço aqui, que é o Microsoft HoloLens. É um óculos de realidade estendida, que basicamente o que ele está vendo aí, o que está mostrando aí é o que ele está vendo. No caso, é uma aplicação para exame do sistema cardiovascular. Mas é como se fosse um espírito, né? uma entidade que está circulando ao nosso redor. Esse óculos ele tem uma camada de holografia, você consegue enxergar um componente digital contextualizado dentro do mundo físico e ele reage a esse mundo físico de forma digital. Então, se eu olho para essa mesa e eu estou rodando uma aplicação de jogo, por exemplo, essa mesa ela se torna um pedregulho e atrás dela tem alguns monstros e eu posso combater esses monstros e ele entende que isso aqui é um objeto físico, então ele reage de certa forma. Ou ele pode fazer com que essa mesa seja um monstro e aí eu consigo interagir com ela. Nesse caso aqui, ele poderia ser uma mesa de cirurgia, por exemplo, que eu estou examinando um paciente, ele está sendo escaneado digitalmente, sei lá, na China, e essa informação está sendo trazida para mim, e eu estou manipulando o coração dele, porque eu identifiquei que a mitral dele tem uma certa má formação, e se eu fizer uma intervenção X lá, vai ser prejudicial, então eu faço toda uma estratégia para atingir aquela mitral, mas a manipulação digital dessa informação, ela é a própria programação de um robô que está operando esse cara. Então é uma simbiose, né? É um sistema simbiótico, um depende do outro. Só que não é só isso, porque esses artefatos digitais que podem estar circulando ao nosso redor através de realidade virtual, realidade aumentada, realidade estendida como um todo, vocês entendem realidade aumentada, né? Pokémon GO. Fácil, né? Realidade aumentada é quando você coloca uma realidade virtual, todo mundo, ok, beleza? Você entra num mundo digital. Realidade aumentada, você coloca uma camada digital num objeto físico. Né? No caso do Microsoft HoloLens, é uma realidade mista, porque ele mistura as duas coisas. Esse guarda-chuva todo a gente chama de realidade estendida. Né? Então, essa realidade estendida, esses objetos digitais que podem estar circulando ao nosso redor, né? A gente está se relacionando com Pokémon Go's, ou Pokémons Go no cotidiano. Até agora, eles são objetos digitais que funcionam meio que xamanismo digital. Né? São espíritos, são entidades que não são imateriais, mas que, em um dado momento, elas podem ser clicáveis e podem, inclusive, clicar na gente. Esse experimento aqui é muito doido. É uma inovação do MIT. É um campo de resposta áptica
3D usando ultrassom. Resposta áptica é essa tremidinha que dá no celular. Você clica na tela dele, ele treme exatamente onde está o seu dedo. É o mesmo conceito, só que essa área preta são alto-falantes, pequenos alto-falantes, que projetam feixes coerentes de ultrassom, inaudíveis, mas que criam um campo de força, um objeto 3D. Obviamente ela não está vendo isso, mas ela está sentindo. Quando ela coloca a mão, ela sente o toque dessa esfera. E ela pode circular a mão nessa esfera. E porque essa esfera pode ser clicável também, ela pode reagir de certa forma. Então eu bato nela e ela se move. O que acontece quando esses objetos digitais puderem clicar na gente também? Esses Pokémons Go, puderem tocar na gente. E quando o avatar de alguém, de um ente querido, puder ser abraçável? Aliás, não são só informações que podem ser compartilhadas. A internet ela deixa de ser uma internet somente de informações para ser uma internet de sentimentos também. Eu não sei se vocês lembram, no lançamento do Apple Watch, você sabe o Apple Watch, né? Aquele reloginho inteligente da Apple e tal. No lançamento do Apple Watch, teve um negócio que, quando eu olhei, eu disse, caralho, véio, é isso. Mudou, agora ferrou com tudo. Foi uma coisa muito simples, mas muito significativa. O Apple Watch ele tem uma quantidade de sensores que mede o seu batimento cardíaco, né? E uma coisa que você podia fazer é compartilhar um snapshot, né? Um GIF, uma imagem animada do seu coração batendo naquele momento. Você podia compartilhar a sua pulsação com outra pessoa. Nesse momento eu pensei, ok, sentimentos podem ser compartilhados agora. Porque eu encontro com a moça que eu acho muito legal, eu não mando para ela flores. Ou ela diz, você parece que você não gosta de mim. Não gosto de você? Olha aqui como é que eu me sinto quando eu vejo você. E enviar para ela o que você está sentindo. Esse troço aqui, ele vai na mesma direção, só que para o ambiente. É um troço chamado Pulse of the City. É uma instalação artística em Chicago. Ele é basicamente um totemzinho desse tamanho, com uma quantidade de sensores nessa orelhinha dele aí, né? Essa alça, obrigado. Ele tem uma quantidade de sensores e ele tem no meio um alto-falante. O que acontece? Quando você chega nessa instalação, você segura ela e os sensores dela captam a tua pulsação. Captam o teu ritmo cardíaco. Ele tem um Arduino, tem um componente eletrônico dentro dele, conectado à internet, que aí ele busca num banco de dados que tem uma cacetada de música, ele busca uma música que tem uma batida que combina com a tua pulsação. E aí ele toca essa música nesse alto-falante para as pessoas que estão passando. Ele literalmente faz um streaming do que está batendo da música que está batendo no seu coração. Ele extrai teus sentimentos e coloca para a cidade, para todo mundo escutar. O que acontece quando os sentimentos passam a ser compartilháveis também? O que acontece quando o que eu estou sentindo, a minha dor ou a minha alegria, podem ser compartilhados de verdade? Não é só dizer, mas sim sentir. Olha como é que eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo desse jeito. Aliás, compartilhar é algo que a gente faz muito hoje em dia, né? A gente compartilha nossas vidas, nossas emoções, nossas ideias em redes sociais e a gente deixa praticamente uma cópia de nós mesmos dentro das redes sociais, dentro da internet. Uma cópia tão grande e tão complexa que, de vez em quando, mesmo quem já se foi, volta. Eu tinha um amigo... Vocês sabem o acidente com o avião do Eduardo Campos, né? Então, eu conhecia todo mundo naquele avião. Todo mundo mesmo. Inclusive, um fotógrafo oficial lá, o Alexandre Severo, era muito meu amigo de muito tempo, né? E, de vez em quando, Severo posta umas coisas, de novo, no Facebook. Ok, ele não posta, mas alguém se lembra dele e marca ele. Aí ele volta. Ou tem uma lembrança da gente junto, ou da turma, as matérias que a gente faz, porque eu sou jornalista, né? Originalmente sou jornalista. Trabalhei com ele por muito tempo e conheci ele de antes. Então,
De vez em quando ele volta. De vez em quando. Aliás, vocês devem conhecer pessoas, grupos de pessoas, famílias, inclusive, que continuam alimentando as redes sociais de alguém que já foi. Continuam postando por esse cara. De modo que as informações que a gente deixa lá são vastas, enormes, muita informação, e que quase não dá para gerenciar. E aí tem uma galera, por exemplo, a Digital Death, é uma startup que quer fazer justamente isso, gerenciar os teus dados depois que você morreu. Você permite que outros reclamem os seus bens digitais depois que morrer? É essa a pergunta que eles fazem. Não, deixa a gente gerenciar os dados que você gerou para ninguém mais usar, ou usar de forma controlada, ou usar da forma que você quer, ou usar para quem você quer. Como se não bastasse, essa outra startup, essa Safe Beyond, ela quer fazer isso, mas ela também funciona da seguinte forma. Ok, você tem dados nas redes sociais e a gente pode conversar com você para saber que tipos de posts você quer fazer depois que você morrer. Ou como você quer se comunicar com os seus familiares depois que você morrer pelas redes sociais. Uma das perguntas que eu fiz para a Gisela quando a gente começou a conversar foi justamente o que é o luto sem a possibilidade de esquecer, sem a possibilidade de passar, deixar para lá. Quando alguém que já foi, não foi, continua lá, continua com a gente. De repente porque ele quis, ou talvez porque ele não quis. Assistentes digitais também são um troço que deve impactar bastante esse negócio que a gente está conversando. Né? Todo mundo aqui tem uma inteligência artificial rodando no bolso, certo? Se você tem um Android, você tem o Google Now. Se você tem um iOS, você tem a Siri. Se você é um cara muito azarado e tem um Windows Phone, você tem a Cortana. Apesar do Microsoft HoloLens rodar a Cortana, isso é muito bom, mas o Windows Phone não é. Mas, basicamente, a gente tem assistentes digitais rodando nos nossos bolsos e essa galera começa a ser nossos amigos, não só nossos assistentes, não só ferramentas. Esse troço que a gente tem aqui, tablets e smartphones, eles deixam de ser ferramentas para serem assistentes. Em um dado momento podem ser colegas e podem, inclusive, ser nossos amigos. Eu tenho uma história curiosa de assistentes digitais que eu sempre conto. Como eu disse, eu tenho uma banda e a gente ensaia, tipo, quinta-feira, 10 horas da noite, a 1 da manhã. Eu moro nas Graças, hoje eu estou morando no Parnamirim, lá no Recife, se alguém conhece, é tipo Zona Norte, e a gente ensaia em Olinda, Jardim Atlântico, é tipo uns 10 quilômetros. É longe. E aí, obviamente, eu vou de carro. Nesse dia eu estava sem carro, precisava ir para lá para o ensaio, saquei meu smartphone, coloquei lá o endereço, descobri que eu pegava um ônibus na frente de casa e descia na frente do estúdio. E lá fui. Estou ensaiando, dá 10 para meia-noite e meu celular começa a tocar. E, obviamente, quinta-feira, 10 para meia-noite, o celular toca, alguém morreu. Não. Mas não. Não era nem minha filha, nem minha ex-mulher, nem minha mãe, nem meu pai. Era simplesmente meu Android mandando uma mensagem para mim, muito urgente. Uma mensagem dizendo assim: Jaque, seu último ônibus sai em 10 minutos. Eu não programei, eu não pedi, eu não criei um alerta, mas ele entendeu de alguma forma que eu não fui de carro, eu fui de ônibus. Ele entendeu também que eu não moro em Olinda, mas moro nas Graças. E mais ainda, ele entendeu que se eu quisesse voltar para as Graças, era bom eu sair agora, porque eu só tinha 10 minutos para pegar o último. Então, meu celular foi meu brother. Ele foi meu amigo. Eu estava de carona. Não sabia ele que eu estava de carona. Né? Mas, de qualquer forma, ele foi meu amigo. Essas criaturas digitais que começam a conversar com a gente, começam a cuidar da gente de certas formas, elas começam tentando fazer nossa vida um pouco melhor, como esse exemplo que eu dei, ou como esse troço aqui chamado Trim. Trim é um assistente digital que roda dentro do Facebook, mas só roda dentro dos Estados Unidos. Aliás, tem alguns chatbots que estão rodando. Vocês conhecem essa ideia, nesse conceito de chatbot? Ok, chatbots são robôs, são inteligências artificiais de conversação. Inclusive, Google fez uma... Trello e Slack tem, né? Então,
O Google, recentemente, umas 2 ou 3 semanas, fez um lançamento bem interessante de um novo algoritmo de reconhecimento de linguagem natural, que, basicamente, o robô pediu uma pizza. E aí a figura, ele falando com uma pessoa, né? O robô falando com um atendente de gente, né, de carne e osso, dizendo, eu quero uma pizza. Aí ela fez, calabresa ou mussarela? Aí ela faz, mussarela. Ela decide não porque ela tem alguma agência, não porque ela gosta de mussarela, mas porque ela rodou os dados do usuário dela e entendeu, não, o pedido foi mussarela, ele só compra mussarela, ele não quer calabresa, então vai ser isso mesmo. Dessa mesma forma, o Trim é um assistente digital que permite que você economize dinheiro na sua conta, em vários tipos de contas, mas particularmente na conta de telefone. Você chega para ele e diz, Trim, estou gastando muito na minha conta de telefone. Aí ele tá, reduzir 25% na sua conta. A resposta é essa. O que é que ele fez? Ele vasculhou a conta do cara, do usuário, na Comcast, por exemplo, que é tipo uma Vivo de lá dos Estados Unidos, né? Vasculhou a conta do cara, entendeu quais são os hábitos de consumo dele, viu que tinha outros planos mais condizentes, mais interessantes para ele, refez o plano e entregou um resultado de 25% de redução. Joia. Legal. Mas o que acontece quando essa ajuda não é só para dinheiro, mas sim nesse momento tão crítico que é quando a gente perde alguém? Tem 2 chatbots muito interessantes que estão tentando endereçar essa questão. O primeiro é Emily, é um chatbot para resolver os seus últimos pedidos. As coisas que você quer, os seus last wishes. O que é que você quer? Quais são os seus últimos desejos? O que é que você precisa? Ok, converse comigo, com o chatbot. Me diga o que é que você quer. E o chatbot consegue, através de uma conversa, extrair essas informações e deixar documentado, inclusive compartilhar com advogados, familiares, coisas que a pessoa que vai morrer, ou a pessoa que está criando esse testamento, ela quer. São os últimos desejos dela. Um outro chatbot bem interessante, desenvolvido pela Universidade de Boston, é um guia espiritual. É um coach para pessoas que estão morrendo. Entre várias aspas, várias dezenas de aspas, é um psicólogo para quem está chegando perto da morte. Ele não tem nome, é uma pesquisa da Universidade de Boston, não é um produto. Eles desenvolveram, estão pesquisando esse troço, tem um paper que está bem disponível. Depois eu compartilho com a Gisela essa apresentação com links e tal, a gente vai conversando. Mas basicamente é o seguinte, é um chatbot para a pessoa conversar e não se resignar, mas se preparar para o momento da morte. São pacientes terminais, são pessoas idosas, pessoas que de repente precisavam conversar com alguém e de repente conversar com alguém de carne e osso talvez seja muito difícil. Talvez conversar com um parente seja muito difícil, com um filho seja muito difícil. Só que o mais interessante desse experimento é que ele é um guia espiritual. Esse algoritmo consegue, entre aspas, sentir. Ele consegue sentir quais são as tuas inclinações espirituais, ele consegue direcionar a conversa para um reconfortamento baseado nas tuas crenças espirituais. Então, se tu é budista, ele vai conversando de uma forma que, não, ok, é isso mesmo, tal, sua vida foi boa, pá. Se você for católico, também, ok, você teve uma boa vida, não tem pecados, etc. Muçulmano ou qualquer outra religião. São 10 ou 15 religiões cadastradas que ele consegue entender, ele consegue sentir na conversa quais são suas inclinações espirituais, ele faz um aconselhamento, um coach para esse último momento, baseado nessas suas crenças. Só que não é só isso. Porque não só conselheiros, ou seja, inteligências artificiais nos ajudando na passagem, mas abrindo portas para a gente passar, mas também inteligências artificiais abrindo essas portas do além para pessoas voltarem e conversarem com a gente.
Esse troço aqui é um chatbot que foi desenvolvido por uma moça chamada Eugenia Cuida. Eugenia Cuida. Depois ela fundou uma startup chamada Réplica. E é basicamente... A história é muito curiosa. Vocês já viram Black Mirror? Você sabe o episódio da moça que o namorado morre e aí é substituído por um robô? Vocês lembram disso? Então, é isso aqui. Basicamente a mesma coisa, só que isso aconteceu em 2015. A Eugenia Cuida, ela tinha um grande amigo chamado Roman Matsurenko, são 2 russos, e ele morreu num acidente trágico, num acidente de carro, e era o melhor amigo dela. Ela adorava ele. E o Roman, ele tinha o hábito de postar sempre. Ele sempre colocava coisas nas redes sociais. E ela criou um algoritmo que vasculhou as redes sociais do cara e conseguiu entender como é que o cara falava, os maneirismos deles, coisas do interesse dele, e recriou essa persona digital em um chatbot. E ela passou alguns meses conversando com ele. Tudo para ela elaborar o luto de ter perdido o melhor amigo dela. E aí depois ela criou essa startup chamada Réplica, que é uma startup ela cria um chatbot que ele vai aprendendo coisas com você. É um bichinho de estimação, meio que um Tamagotchi, só que um chatbot que vai conversando com você. Né? Essa startup também bem interessante, é chamada Eternime, Eternime.me, Eternime. A Eternime, ela se propõe a preservar seus pensamentos, histórias e memórias para a eternidade. Suas personas digitais preservadas e acessíveis com uma recriação de você para ser acessado a qualquer momento que qualquer pessoa quiser. Ou seus parentes, ou seus amigos. E conversar com você de volta. Como se não bastasse, japoneses, sempre eles, deram um passo além. No Japão, existe uma solução de uma empresa chamada Spot Message. A Spot Message é uma solução de conversação com os mortos em realidade aumentada nos cemitérios. Basicamente, você chega num jazigo, você levanta o seu smartphone, abre o aplicativo, aponta para o jazigo, e a pessoa que está lá dentro aparece e diz: opa, obrigado por ter me visitado, agradeço muito por você ter me visitado, tal, é bacana, legal que você está cuidando de mim. De novo, o que acontece quando os mortos eles não estão exatamente mortos? Quando os mortos estão acessíveis? Quando o luto ele não interrompe, ou ele se ressignifica. Né? Vocês lembram desses robozinhos aqui? Talvez vocês não tenham ouvido falar desse troço. Mas, basicamente, isso aqui foi uma das coisas mais curiosas que aconteceu nos últimos tempos na internet. Esse robozinho é um robô militar de uma startup chamada Boston Dynamics. Era uma startup do Google que estava para ser vendida, não sei se foi vendida já, mas é basicamente uma das empresas que está liderando robôs com, como é que eu vou dizer, com movimentos naturais. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um monte de tipo de algoritmo diferente. Visão computacional é ou seja, reconhecer padrões. Falar, reconhecer voz e palavras é inteligência artificial. Ficar em pé também é uma inteligência artificial, extremamente avançada, inclusive. E a Boston Dynamics tem algumas das melhores soluções nesse troço. E eles têm esses bichinhos, entre aspas, são robôs quadrúpedes, eles têm um Android também, o Atlas, mas são robôs Androids, tem a Cheetah, tem o touro e tem a mula. Essa aí é a mula. É um robô de carga, e aí o que esse cara está fazendo é testando a inteligência artificial, vendo se ela consegue ficar em pé mesmo. Só que isso, em 2015, quando as primeiras imagens desse troço começaram a aparecer, a internet ficou furiosa. Como assim você está maltratando o bichinho? Sério?
Foi exatamente essa a reação. Aliás, eu espero que vocês tenham tido a mesma reação, que toda vez que eu vejo isso, eu fico com o coração na mão. Né? Tem alguns vídeos de abuso. Então, tem um vídeo do Atlas, né? Tem um vídeo do Atlas. O Atlas, ele é humanoide. É também da Boston Dynamics, ele é humanoide. E aí tem um vídeo que ele vai pegar uma caixa no chão. Ele pega a caixa, levanta, aí chega um filho da puta lá e, derruba a caixa. Aí ele para, aí ele abaixa, pega e levanta. Aí o cara vai lá e, derruba de novo. Aí ele baixa, pega, levanta, e você reage, cacete. Faz alguma coisa. Você fica angustiado com o bicho. Tem um vídeo também da Cheetah passeando pelo escritório, e aí quando ela passa, assim, sai um cara de dentro de uma baia, dá um pedala nela, sai rodando e consegue ficar em pé. De modo que a internet e as pessoas começaram a ficar muito angustiadas com esse tipo de comportamento, com esse teste abusivo com esses animaizinhos. E aí eu passei a pensar, ok, estamos falando de um robô aqui, certo? Mas as pessoas estão tratando esses robôs como se fossem animais, como se fossem um cão, um gato, que a gente não chuta cachorro, né? A gente não faz esse negócio. Né? E aí, chutando um robô, que crueldade. E eu comecei a observar esse troço. Vocês conhecem isso aqui? Aibo. Né? Vocês sabem o que aconteceu com a Aibo, né? A Aibo faliu. Mas essa não foi a coisa mais curiosa que aconteceu com a Aibo. O mais curioso é que a Aibo faliu e que depois de a Aibo faliu, acho que em 2015, e aí 2 anos depois, os robozinhos da Aibo, os cachorrinhos da Aibo começaram a dar defeito. Manutenção. E não tinha quem fizesse manutenção. Os cachorros estavam morrendo. E aí, os ex-funcionários da Aibo se formaram uma cooperativa para salvar os cachorros. Formaram a cooperativa, obviamente tinha um negócio muito bom aí. Formaram a cooperativa para, hospital de cachorro robô. Para salvar, porque as pessoas realmente elas estavam pé da vida, estavam muito tristes, porque os cachorros, esses pets, que são coisas, vamos lembrar, que não são pessoas, não são cachorros, são robôs. Mas eles estavam morrendo. As pessoas se importaram com isso, a ponto de reclamarem e a ponto de ex-funcionários da Aibo se organizarem e fazerem uma cooperativa para salvar esses cães. Só que alguns morreram. Isso aqui é o funeral de 144 cães da Aibo que aconteceu 2 meses atrás. É um funeral shintoísta. Obviamente, estamos falando de Japão, né? Shintoísmo. O shintoísmo, ele acredita que todas as coisas têm um espírito dentro. Qualquer coisa. Essa bancada, ela tem um espírito dentro. Logo, ela merece um certo ritual. Mas ainda assim, até para níveis japoneses, um funeral de 144 cachorros robôs é um pouco demais. Tem alguma coisa mudando aqui. Tem alguma coisa mudando. Porque talvez robôs ou coisas artificiais, elas tenham uma relação com a gente para além da coisa. E quando essas coisas começarem a ter certo nível de personalidade, agência, será que a gente vai se importar com elas nesse nível? Aliás, quando a gente... Tem um negócio engraçado quando acontece, quando o celular da gente fica sem bateria, a gente não diz que ele descarregou, a gente diz que ele morreu. Porque a gente tem uma certa conexão com o que está acontecendo ali. Então, pode ser que daqui a 10 anos a gente tenha rituais de morte de objetos inteligentes. E também, talvez, coisas digitais ou pessoas que morreram, pessoas que não estão mais aqui, possam voltar de uma forma tão crível, tão verossímil, que é como se elas não tivessem morrido. Vocês já ouviram falar de um troço chamado deepfake? Vou tocar um vídeo para vocês aqui. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, Killmonger was right,
Or Ben Carson is in the sunken place. Or, how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Volta lá, por favor. Não sei se deu para perceber, mas o Obama da esquerda é uma recriação digital. E o Jordan Peele, na direita, está falando e tem um sensor de movimento que capta como o Jordan Peele fala, e o Jordan Peele ele consegue imitar o Obama, ele consegue falar e ele recria em tempo real, na versão digital, as expressões do Obama. Obviamente, isso vai ter toda a diferença em eleições, por exemplo, é algo que a gente está muito preocupado agora. Mas os desdobramentos, por exemplo, não sei, será que eu consigo recriar digitalmente os maneirismos do meu avô, que eu nunca conheci? Ou, sei lá, um artista, por exemplo. Fizeram a mesma coisa com a Audrey Hepburn no ano passado, em um comercial de chocolate. Recriaram digitalmente a Audrey Hepburn e ela interage com atores e tal. E aí tem um negócio curioso acontecendo nos Estados Unidos agora. Atores de Hollywood, eles estão criando cláusulas pós-morte para evitar a exploração comercial de suas personas digitais depois que eles morrerem. Porque basicamente é o seguinte: se eu tenho um ator que ele foi filmado, eu posso recriar ele digitalmente e aí, de repente, daqui a 20 anos, o Tom Cruise vai fazer o Missão Impossível 20, só que o Tom Cruise já morreu faz tempo. Né? Ele não vai morrer, porque ele é cientologista, ele não morre. Ele vai continuar comendo placenta lá. Né? Mas imaginem, vê que negócio, eu não sei vocês, mas eu acho isso muito doido. Alguém chegar e fazer um contrato, ok, eu vou fazer um filme aqui para você e tal, mas eu quero uma cláusula aqui. Eu quero que a minha imagem, depois da minha morte, não seja usada para tais e tais filmes, ou, se for usada, eu quero que meu espólio receba tantos e tantos contratos. Alguém morto pode receber um contrato tão valioso quanto alguém vivo. Obviamente, tem outras coisas sendo feitas com isso, claro, pornografia, exportando rostos de pessoas famosas em vídeos pornográficos e tal. Mas, ainda assim, quais são as possibilidades que isso abre? E, mais importante, quais são as implicações para a gente famosa, para as pessoas que têm uma certa notoriedade? Como é que a gente lida, por exemplo, com... É meio doido, assim, você dizer que, sei lá, Michael Jackson foi o maior artista pop de todos os tempos. Só que o Michael Jackson está fazendo música nova. Poderia ser recriado digitalmente. Inclusive, algoritmos podem entender a forma como ele compunha e criar uma música original em cima do jeito que ele compunha. Foi ele que compôs? Foi uma máquina? Tem alguma coisa mudando aqui. Aliás, tem... No campo dos vivos, esse negócio também começa a ficar confuso, porque impressão 3D permite que a gente replique, copie e replique imagens e objetos com extrema facilidade e fidelidade. Esse grupo de Nova York, um grupo de médicos de Nova York, eles começaram uma campanha para que mortos ou famílias de mortos doem
os rostos de seus entes queridos para pessoas que sofreram acidentes, que tiveram seus rostos deformados. Então, é tipo assim, vai doar não só órgãos internos e córnea, mas também seu rosto. Vai doar para alguém o seu rosto. E aí você está andando na rua e seu irmão passa por você. Ou seu pai passa por você. E é ele, é o rosto dele. Porque o nível de fidelidade é de 75% hoje, já, agora. Talvez em 10 anos a gente chegue a perto de 100%. Então, o que acontece quando pessoas puderem usar os rostos de pessoas mortas? E se isso se tornar um brinquedo? E se isso se tornar uma fantasia de carnaval? E se isso se tornar, sei lá, um fetiche? Formas de encarar o luto também começam a ser bastante variadas. Bastante variadas. Eu, sinceramente, 10 anos atrás, se alguém me dissesse que poderia haver um brinquedo sobre morte e luto, eu não acreditaria. Mas esse troço aqui é um dos melhores jogos criados nos últimos tempos, chamado Dead Dragon Cancer. É uma história real, feita em forma de narrativa interativa, um jogo, de um pai lidando com a morte do filho. Esse desenvolvedor, o filho dele, pequeno, o filho dele tinha 5 anos, me parece que 5 ou 6 anos, e o filho dele teve câncer, uma leucemia, qualquer coisa do tipo. E aí o filho dele morre, e aí ele, para tentar elaborar esse luto, ele desenvolve um jogo. Ele poderia ter pintado um quadro, ele poderia ter escrito um livro, mas ele fez um jogo, porque era esse o recurso dele. Ele era desenvolvedor de jogos, ele criou um jogo. E o jogo é basicamente o jogo da história dos últimos meses de vida do filho dele. E aí você joga como pai com o filho dele morrendo. É um jogo muito forte, mas é extremamente interessante. E se... Porque tem um negócio importante aqui. Talvez nessa sala não, mas a maioria das pessoas que vocês conhecem, abaixo de 30 anos, em algum momento jogaram videogames. Tá? Todo mundo jogou videogame na vida, hoje. Jogos digitais, eles são tipo, sei lá, é tipo filme, tipo jornal em papel para a gente. São coisas absolutamente cotidianas. E se isso aqui for a forma, ou uma das formas que as pessoas vão se relacionar com a morte, vão elaborar o seu luto através de entretenimento, de jogos interativos, vivendo essa experiência. E se a gente conectar com os outros sinais que a gente conversou, realidade aumentada, por exemplo, deepfakes, recriação de rostos, chatbots, inteligências artificiais. Aliás, jogos começam a ter, ou jogos ou narrativas, elas começam a não ser simplesmente criações de um autor e serem fruídas de forma estática. Jogos começam a ser o que a gente está chamando de literatura programada. Esse troço aqui é um eletroencefalograma portátil chamado Emotive. Você compra aí na Amazon por $200, $300. E ele, basicamente, ele lê as tuas ondas cerebrais. E, a partir disso, você pode fazer um monte de coisa. Tem um bocado de gente que usa isso para fazer biohacking, né? Entender como é que, em que momento do dia você é mais atento ou mais disposto e, baseado nisso, quais são os momentos que você vai trabalhar melhor e tal. Então, você direciona essa quantificação da tua atenção para gerenciar tuas atividades físicas e mentais. Mas, obviamente, se a gente consegue captar informações do cérebro, a outra coisa que a gente faz é usar esse troço para alguma coisa. Botar esse troço conectado no computador, no mínimo. Foi o que fez essa dupla aqui, um escritor chamado Hanu Rajaniemai e um engenheiro chamado Samuel Halliday. Eles criaram, baseado nesse troço, eles criaram esse neurofiction. Vocês já ouviram falar de Choose Your Own Adventure Games? Livros-jogo? Era tipo o seguinte, é uma narrativa não linear com múltiplos finais, e que era um jogo, mas era uma história que tinha várias possibilidades. Era tipo assim, você abriu o livro, e aí você é um guerreiro, tal, você foi contratado para
vai resgatar, enfim, para pegar um tesouro de um dragão e tal. E aí, na primeira página, ele conta a história e tal, e diz, você está andando pela floresta, num caminho tortuoso lá, e em um dado momento tem uma bifurcação. Se você quiser ir para o caminho da direita, vá para a página 72. Se você quiser ir para o caminho da esquerda, vá para a página 35. Aí você escolhia qual que ia, sei lá, vai para a direita, 72. Aí abria na página 72 e tinha, você seguiu pelo caminho da direita e encontrou uma clareira, e nessa clareira tem uma casa e tem fumaça saindo da chaminé dessa casa. Se você quiser bater na porta da casa, vá para a página tal. Se você quiser continuar o caminho, vá para a página tal. E aí você decidia. Eles fizeram isso, só que você não escolhe conscientemente o que você quer fazer. O Emotive, ele entende o teu inconsciente, tuas ondas cerebrais, e diz, cara, esse cara aqui está querendo ir pro... Ele decide por você. É basicamente uma história que se cria no momento que ela é contada. E ela entrega aquilo que você está afim. Obviamente, vocês podem pensar que isso não é muito bom, porque vai entregar mais do que eu quero, cadê a surpresa e tal. Bota isso aqui na mão do George Martin, lá do Guerra dos Tronos, né? Gostou desse personagem aqui? Então, morreu. E aí vai. E se essas experiências narrativas com personagens que emulam pessoas que já morreram, que conversam com a gente, que de repente, inclusive, são clicáveis e podem clicar na gente, tiverem certas reações baseadas no que a gente está pensando sobre eles? Alguns exemplos, que eu tenho pouco tempo, eu só vou dar uma passada em alguns exemplos, só para vocês entenderem como é que essas coisas estão transicionando de mundo físico para o mundo digital. Esse troço aqui é um troço chamado plantoides. É uma planta que está dentro de um contrato inteligente em blockchain. A gente não vai explicar o que é blockchain, mas basicamente é um troço que habilita contratos inteligentes. E é um experimento artístico em que, enfim, uma plantinha desse tamanho, que você chega para ela e ela toca música, e se você gostou dela, você paga ela em criptomoedas, sei lá, em Bitcoin, por exemplo. Você paga para ela. E ela, através de contratos inteligentes, ela pega essa grana e paga a própria conta de energia e contrata outros artistas para fazer mais plantoides. É tipo um artista de rua, esses caras que toca violão no metrô, só que não é uma pessoa, é um objeto. Mas note que ela é um artista que está cuidando da família. Tá? Ela está tentando viver. Tem outras coisas. A partir disso, e só para finalizar, eu acho que eu tenho mais uns 5 slides aqui. Tem algumas coisas nos próprios, não só nos rituais de morte, mas na forma como a gente como a gente trata os corpos dos mortos, que está mudando. Tem um fator ambiental que está... Eu sei que isso é um assunto meio polêmico, do impacto ambiental dos mortos em cemitérios e tal. Eu não vou entrar nessa seara, mas o que eu tenho visto é que as pessoas têm prestado atenção nisso. E isso tem sido um fator importante em alguns lugares do mundo. A ponto de a galera criar, por exemplo, esse troço aqui, que é um troço chamado Infinity Burial Suit. É a roupa do enterro infinito. É uma roupa tratada com esporos, com fungos, que acelera a decomposição do corpo. Você veste, em vez de ser um caixão, é uma roupa que você enterra e ele decompõe, ajuda a decompor o corpo do morto. Um outro troço bem interessante que eu encontrei foi esse troço aqui, é a urna bios. De novo, em vez de você enterrar um morto, você transforma ele numa árvore, numa planta, que de repente você bota ela em casa. Tem uma versão pequenininha, essa aqui, que é tipo um copinho, sei lá, uma avenca. Ou você pode ter esse grandão, que ele é desse tamanho, assim, um tonel, que você cria uma árvore. Em vez de um caixão, você enterra o morto e ele vira uma planta. Tem um simbolismo interessante aqui, né? 2 simbolismos. O troço do morto continuar vivo e contribuir para o meio ambiente. Aliás, contribuir para o meio ambiente é o objetivo dessa associação aqui, que é a chamada Green Burial Council, é o Conselho do Enterro Verde. Tem
150 associados pelo mundo, e basicamente eles dão um certificado de environmental friendly, né? de ambientalmente amigável para certos locais de enterro, cemitérios e tal. Inclusive, tem alguns, de novo, Austrália. A Austrália tem uma reserva ambiental somente dedicada a enterro de pessoas. Então, é uma reserva ambiental, você chega lá, você deposita seu ente querido, e ele se transforma numa árvore, vira adubo, e é certificado por essa organização. Aliás, 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, eu estava vendo aí nos sites relacionados do SINCEP, que 20 anos atrás, cremar os mortos era tabu. Eu não sabia disso. Era difícil as pessoas escolherem, né? Talvez porque fosse, além de ser tabu, talvez também fosse muito caro. E aí eu fiquei pensando, ok, quais são as coisas diferentes, as formas como a gente vai se enfim, lidar com os corpos em 20 anos? Qual é a coisa mais diferente que tem? E aí tem essa startup aqui chamada Mesoloft, também do Vale do Silício, que ela joga você no espaço. É um balão meteorológico, coloca suas cinzas aqui, joga você para o espaço. Quando chega em certa altitude, tem um robozinho que abre uma comporta, suas cinzas caem na atmosfera e, obviamente, como elas caem na atmosfera, elas são espalhadas e voltam para o meio ambiente. Então, é um impacto ambiental bastante pequeno. Por fim, e se um cemitério fosse inteligente? E se um cemitério pudesse se comportar como o Plantoides? E se um cemitério fosse dono dele mesmo? Esse troço aqui é um dos experimentos mais doidos que eu já vi, chamado Terra Zero. É uma floresta que é dona dela mesma. É uma floresta que está dentro de um contrato inteligente na blockchain, e aí um lenhador que quiser explorar a madeira desse ambiente, ele chega para a Terra Zero e diz, Terra Zero, eu quero entrar e cortar uma árvore. Ela diz, beleza, me pague. Isso ok, eu pago você em criptomoeda. Ela diz qual é a árvore que vai ser cortada. Você vai lá, corta, ela pega esse dinheiro e contrata sementeiras e pessoas para fazer o replantio da área. Através de contratos inteligentes também, contrata pessoas para fazer a fiscalização desse troço. E não tem um gerente, não tem um dono, não tem um departamento pessoal, não tem um CEO que esteja tocando a operação. É simplesmente a floresta que é dona dela mesma. Eu queria terminar contando uma história. Eu posso, Gisela? Então, Gisela, diante de tudo isso, há uns meses atrás, a Gisela pediu para eu... Disse que ia conversar com o pessoal, ia ter um outro evento, e ela meio que me encomendou. Não me encomendou não, né? Eu disse, não, vou escrever uma história. Baseado nessas coisas que a gente está vendo, eu criei um cenáriozinho que exemplifica o que é que pode ser o luto e a morte em 15 anos. E aí eu queria compartilhar com vocês. Essa história se chama Memórias, e ela conta mais ou menos assim. O cheiro de grama e terra molhada subia aos céus com o calor da manhã. Aos olhos da pequena Luzia, o assistente digital parecia mais um pirilampo, acendendo e apagando por entre as árvores no meio do bosque. Ela costumava caçar a Luzinha, tentando contê-la nas mãos, mas, claro, o brilho sempre lhe escapava, piscando em outro ponto da realidade estendida, atrás de um arbusto, além de um riacho, no topo de uma colina. Por 3 anos, todo dia 24 de novembro, a menina brincou de pega com o assistente no meio do santuário, assim, sem destino. Papai sempre corria com ela pelo bosque, gritava para ela pular no rio. Riam juntos e se divertiam juntos. Eram dias felizes. Papai contava histórias de quando ela era pequena. Falava de quando ela caiu e quebrou o dedo mindinho e como a mamãe tinha ficado brava. Mas a mamãe nunca se juntava a eles. E a menina acabava deixando para lá, como que obedecendo a um quase comando do pai. Carpe diem, ele dizia, sorrindo no meio da barba espessa. Carpe diem, e ela aproveitava. Dessa vez, no entanto, a inteligência artificial seguia um caminho linear pelo passeio de terra descampada e fazia mais de 15 minutos que papai havia dito para ela brincar sozinha um pouco.
Disse que precisava respirar, se despedir. Havia cedros e araucárias espalhados por toda parte, além de outras pequenas árvores e pedras que dava para escalar e se esconder. Dessa vez, no entanto, papai não estava por perto e a mamãe, ela sabia, não viria. Os pirilampos piscaram em linha reta por um tempo, fizeram uma curva por trás de um pequeno morro até chegaram à clareira em que um jatobá solitário dava um balanço de corda a madeira, um galho firme para se pendurar. Apesar do sol e da chuva, o balanço estava como novo, quase igual ao que ela teve na praça em frente ao edifício. Luzia correu para se pendurar no brinquedo favorito, ansiosa por aproveitar o final do dia no bosque. Papai encontrou Luzia se balançando sob a sombra do jatobá. Uma moça estava com ele, mas, claro, não era a mamãe. Ela nunca se juntava a eles. Os dois conversavam alguma coisa e o papai tinha cara de choro, os olhos vermelhos, mas, vez por outra, soltava um sorriso. Olhava para Luzia e era como se estivesse aliviado. Luzia, então, obedeceu ao seu instinto de criança e correu para perto do papai, os pirilampos piscando à sua frente. Ela chegou a tempo de ouvir a moça dizer: "O senhor pode reativar o seu plano quando quiser." E o papai só balançou a cabeça, como quem diz: "Eu sei, mas não, obrigado. Esses 3 anos me fizeram um bem danado, e, além disso, minha esposa acha a árvore suficiente." Papai olhou para Luzia com o rosto iluminado, a barba espessa e os olhos marejados, mas sem tristeza. Tinha saudade, claro, mas já era aquela saudade que não aperta nem machuca. Só a falta que faz alguém que se ama, mas já com a certeza de que é possível continuar a vida. Papai então soltou um beijo no ar e disse para Luzia ir brincar. A menina correu em direção ao jatobá, mas antes mesmo de chegar ao balanço, os pirilampos da realidade aumentada pararam de piscar. Papai disse para a inteligência artificial arquivar a memória de Luzia e se sentou no balanço à espera de mamãe, sob a sombra da árvore, na clareira dos bosques. E se, em 2030, inteligências artificiais, ambientes virtuais e espaços naturais nos ajudarem a nos despedirmos de quem amamos e nos reconciliarmos com a passagem da vida? Obrigado, pessoal. Eu falei que quando eu comecei a conversar com o Jacques, eu tinha um monte de pergunta na cabeça, né? E aí, toda vez que a gente conversa, aumenta. Eu fiz, acho que um download agora de 102 perguntas. E o que eu queria contar é que essa conversa com o Jacques, ela continua. O Jacques é um parceiro agora do Sincep Assembra. A gente tem a intenção de construir esse futuro do nosso setor, porque, como ele disse, a gente tem o poder de influenciar esse futuro. E se a gente não trabalhar na nossa nova narrativa ou no futuro da morte, alguém vai criar essa nova narrativa e construir o futuro da morte. Então, aquele calendário que a gente colocou ali do programa Educa, a gente vai atualizar em breve com uma data do workshop de futuros. São 2 dias no programa Educa para a gente, junto com o Jacques, construir alguma coisa já. Já é um primeiro ensaio de construir alguma coisa para o futuro. Ele topou, a gente tinha combinado de começar essa conversa agora, e essa conversa ainda tem alguns anos pela frente para ser continuada. Jacques, te agradeço demais. Eu acho que tenho certeza que está todo mundo com a cabeça assim, né? É melhor nem perguntar, né? Eu estarei por aqui, meus contatos estão ali, todas as redes sociais, eu tenho inclusive rede social de jovem agora, Instagram. Então podem conversar comigo. E aí, Conversa um bocado, estamos aí. Eu queria te dar, então, esse presente do Sincep e da Sembra. Te agradecer de novo.